Seja muito bem-vindo, bem-vindo à sala. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Stape e algumas coisas sobre os planos dela e como que você calcula, você decide ali qual que é o melhor plano para o seu caso. Então, sem mais delongas, bora para minha tela. Tá? Aqui então eu tô já no site da Stape, ok? Como você pode ver, tá na parte dos planos. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição para você estar dando uma olhada, tá? Aqui eu já começo falando que o mais comum dos planos que você utiliza ou é o gratuito ou é o Pro, tá? Mas o que eu recomendo para você é pelo menos ter o Pro, tá bom? Porque é indiscutivelmente mais vantajoso você ter a versão paga da Stape, porque justamente por causa disso daqui, ó, suporte 24/7, ou seja, suporte a qualquer momento que você precisar. Então, se você tem aí algum problema com relação ao GTM Server, não está conseguindo debugar, não está conseguindo enviar informações para o GTM Server, algum problema relacionado a ele, você tem um suporte especializado da própria Stape para estar te ajudando, tá? Outras coisas também são logs aqui que você pode ter acesso. Se eu quiser ver, por exemplo, se tem alguma informação que eu não estou conseguindo enviar, por exemplo, ou não está vindo alguma informação que eu estou enviando para a API de conversão no Facebook Ads, não está enviando, não está dando algum problema. Enfim, você consegue ver no log, no histórico que a Stape tem ali, todas as informações que o GTM Server está enviando, seja para o Facebook, seja para o Google, para qualquer outra ferramenta, tá bom? Então você consegue ter acesso a isso. Lembrando que a gente também ensina no nosso curso Rust Tracking 100 a como você construir um histórico, armazenar todo o histórico do que é enviado pelo GTM Server para qualquer outra plataforma, tá? E armazenar isso em um banco de dados. Então a gente ensina você a construir esse histórico e aí vai muito além desses 3 dias. Você consegue definir desde quando você configura esse sistema para você estar armazenando todas essas informações, tá? Lembrando que esse conteúdo está dentro do módulo do Purchase 100, que é um sistema onde a gente ensina você a criar um sistema de contingência de envio de purchase e de outros eventos. E de quebra, a gente consegue criar todo esse histórico que eu falei ali. E aqui você também tem, claro, as funções do Free aqui, que é o plano personal, né? Então, todas essas informações aqui, todas essas features, você consegue ter no plano Pro. E também você tem acesso a qualquer outra coisa que eles vão desenvolvendo. Um exemplo aqui que eu posso dar para você é com relação à integração do envio de conversões offline para o Google Ads. Então, existe uma forma de você configurar esse envio de conversões offline do Google Ads, mas só que existe um caminho mais facilitado pela própria Stape e você só tem acesso a esse caminho mais facilitado da Stape quando você tem, obviamente, um plano pago, que é o Pro, pelo menos ali, da Stape em si, tá? Então você tem essa facilitação, tá? Digamos assim, essa facilidade em você desenvolver algumas estruturas, tá? Porque você encontra muita coisa mais fácil de você configurar de forma mais rápida para você estar construindo essas estruturas de rastreamento e traqueamento através da Stape, tá? É claro que existem também algumas features que você consegue utilizar no plano personal, mas claro, você vai ter mais vantagem no plano pago aqui, tá? Agora, próximo aqui, nós temos as requests. Aqui tem a opção de 500 mil e aqui tem a opção de 2 milhões. É claro que o preço muda de acordo com a opção que você seleciona aqui. E basicamente essas requests são cada hit que você tem lá dentro do GTM Server. Então, cada informação que você recebe lá, cada evento, vai contar nessas requests, tá? Então, pensa num usuário aqui, numa jornada de funil dele, por exemplo, page view, view content, initiate checkout, purchase. Então aqui eu citei para vocês 4 eventos que esse mesmo usuário. Então são 4 requests que você está enviando para o GTM Server. Então vai contar dessa forma esses requests, tá bom? E é claro aqui que você configura de acordo com o volume que você recebe no seu site. Então, a grosso modo dizendo e simplificando também esse cálculo, você pode observar pelo seu próprio Google Analytics quantas requisições, quantos hits você tem dentro do seu Google Analytics. Uma coisa muito importante também, para facilitar ainda mais esse cálculo, a própria Stape aqui, ela disponibiliza uma calculadorazinha, então você até tem aqui o ícone da calculadora para você configurar. Então aqui, ó, ele até diz, ó, total number of GA4 events, ou seja, o número total de eventos que o seu GA4 contabiliza. E aí, se você não sabe onde você pega esse número total, aqui tem um linkzinho, ó, dizendo where to get this number, ou seja, onde você pega esse número, que ao clicar aqui, ó, você vem para uma documentação aqui da própria Stape, onde você tem a informação aqui, ó. Então você tem que abrir o GA4 em reports, ou seja, relatórios ali, e engagement e depois em eventos, ou seja, engajamento e depois em eventos, e você vê aqui, ó, de acordo com o que ela também sublinhou aqui para vocês, tá? Então você vê dessa forma aqui. Então aqui, ó, você vai colocar o número de eventos. Aqui tem os acessos rápidos, então se eu tenho 500 mil aqui, ó, ele vai calcular para mim.
tá? Então eu coloquei aqui essa informação e aqui muito importante. Do you use an additional non-GA4 client? Ou seja, o que isso significa? Se você utiliza outro cliente, outra ponte, digamos assim, traduzindo, né? Porque a gente sabe que para enviar informações do GTM Web para o GTM Server, a gente utiliza as tags do GA4. Então, aqui o que ele está perguntando para você, se você utiliza algum outro cliente além do GA4 para enviar informações para o GTM Server, ou seja, se você está utilizando, por exemplo, a Data Client, Data Tag da Stape, que é um outro tipo de cliente para você enviar informações para o GTM Server. Então, se você tem um cenário, por exemplo, eu quero enviar um webhook de uma compra aprovada lá da Hotmart, da Eduz, para o GTM Server de forma direta, eu consigo utilizar o Data Client para criar um link do webhook onde, quando acontece uma compra aprovada, eu envio essa informação para o meu GTM Server. A gente já tem aula sobre isso também dentro do curso RAS Tracking, como você faz dessa forma. E como você adivinhou, também está dentro do módulo Purchase 100 do curso RAS Tracking 100. Então você está utilizando um outro cliente que é o próprio cliente da Stape. Então isso aqui você configura como sim, você está utilizando algo além do GA4, ok? Por exemplo, também, se você utiliza o N8N para enviar informações para o GTM Server, também você utiliza o Data Client ali da Stape para fazer essas informações. Então, você está utilizando um outro cliente além do GA4. Se você não utiliza nada disso, você só utiliza as tags do GA4 para fazer essa ponte, né, do GTM Web para o GTM Server, você coloca aqui em No, tá? Basicamente, aqui, ó, você configura essas informações e ele vai mostrar aqui para você, ó. O seu custo vai estar em torno ali de uns $50 por mês, tá bom? Então, basicamente, isso daqui vai calcular o seu custo que você vai ter de acordo com o volume dentro da sua estrutura, tá bom? Conforme você marca aqui, até independente se você marca yes ou no aqui, ele joga 50 porque ele dá essa margenzinha, porque se o teu volume está em torno de 500 mil aqui, ele sempre vai colocar uma margenzinha de segurança, e o próximo plano, além do Pro aqui, que é $20, que é a base dele, para cima de 500 mil requests, que aí chega a 2 milhões, é justamente $50. Então você tem que se atentar a esse fato, tá bom? E aí a gente tem, claro, outros planos aqui para estruturas bem mais robustas que recebem muito mais em questão de volume, tá? Então a gente tem aqui valores partindo de $100 até $200, que é o preço base, tá? Para Enterprise, ok? E aí a gente já tá falando de questão aí de 20 milhões de requisições que você recebe dentro do GTM Server, tá bom? Coisa aqui que vale ressaltar também, como o plano Pro é o mais costumeiro de ser pego aí por várias estruturas, vários clientes aí que atuam dentro da Stape, você só vai ter a questão de configurar um único domínio. Para você ter multidomínios em um plano só, você tem a partir do business, tá vendo aqui, ó, multidomain up to 20 domains, ou seja, você tem ali um limite de até 20 domínios que você consegue colocar nesse mesmo plano. O plano Pro, ele só vai atuar em um domínio, ok? Então, vale a pena aí se você vai instalar, por exemplo, para mais de um domínio, para mais de um site, para mais de uma estrutura que envolve diferenciação de domínio, você pensa aí que, de repente, o plano Business talvez vai valer mais a pena para você, tá? Então, dependendo daí da quantidade de clientes que você está atuando aí para desenvolver a API de conversão ou alguma estrutura envolvendo o GTM Server, vale a pena você olhar o plano Business, ok? Vale ressaltar também que a manipulação dos cookies, ou seja, você trabalhar ali com a duração dos cookies e tal, você tem a partir do plano Pro já essa informação, tá? Já essa função, melhor dizendo. E claro que ele continua para os outros planos aqui, ok? E se você quiser, por exemplo, comparar todas as features, todas as funções de cada plano, você sempre tem aqui a opção, ó, Compare All Features, ou seja, você clica aqui, ele vai sempre comparar com você, ó. Tem cada função aqui na esquerda, dentro da página aqui da Stape, e aqui você vê se o plano que você está de olho, ele abrange essa função ou não, tá? E é claro que se você não souber inglês, você sempre tem a opção de traduzir aqui com alguma ferramenta, alguma extensão, por exemplo, a do Google Translate aqui, você consegue traduzir, tá? Então copia aqui, joga na extensão e traduz, ou tem navegadores que já traduzem de forma automática aqui também, tá? Mas lembrando aqui, eu sempre vou dar prioridade e recomendar para vocês, pelo menos para adquirir o plano Pro aqui, que é o mais básico, que já é o plano pago da Stape, ok? Por questão de robustez. Porque além da questão da robustez, você tem ali, por exemplo, o suporte 24/7, que abrange profissionais da Stape que estão há anos-luz, se for comparar com outras plataformas que fazem o mesmo serviço, em questão de desenvolvimento do GTM Server, de estruturas envolvendo o GTM Server. Então, eu sempre recomendo a Stape porque é a mais completa do mercado, não tem para qualquer outra ferramenta, tá? E também você tem ali acesso a várias outras ferramentas que, inclusive, a gente já está trazendo dentro do curso RAS Tracking 100 também algumas informações sobre a própria
conversão offline do Google Ads, que a gente está trazendo também. Então, fica aí esse mundo de possibilidades quando você tem um plano pago da Stape, tá bom? Então, basicamente é isso aí. Lembrando que o link da Stape vai estar na descrição e é só você clicar ali e conhecer mais sobre a Stape. Então é isso, eu espero que você tenha gostado aqui dessa aula meio que introdutória, falando sobre alguns pontos da Stape em si. E é isso aí, espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Cybershine.